Boa tarde, eu estou aqui com a Soraya. Eu vou pedir, Soraya, primeiro que você pronuncie o seu sobrenome. Como se pronuncia? Tá. Meu sobrenome é Winchester, mas em alemão é Wingester. Então, mas fica em português Winchester, é mais fácil. Legal. Nós estamos agora à tarde aqui no centro, onde a Soraya, na verdade, a instituição está organizando um primeiro seminário, cujo título é, vou até mostrar, hoje, Proteção à Maternidade e do Trabalho no Setor. Esse evento é uma promoção da Fundacentro, oportunizando um espaço para a Soraya apresentar os resultados do doutorado dela, feito em Portugal, mais. E a gente pegou uma carona como o 102º encontro do Fórum Acidente de Trabalho. Soraya, eu queria primeiro pedir o seguinte, olha, estava mostrando um certo nervosismo. Fique à vontade, né? Se precisar interromper, você não pode interromper. Qualquer coisa que seja necessária, a gente até faz uma edição depois. Mas primeiro eu queria te parabenizar por trazer esse tema da proteção da maternidade para a nossa agenda na saúde do trabalhador. Tanto a agenda política em relação à proteção mesmo à gestante, né? E aos conceitos, pensar de maneira bem abrangente, como também há uma agenda mais científica mesmo, um tema a ser mais estudado. Eu confesso que eu praticamente não conhecia nenhum estudo sobre o assunto. E aí queria pedir que primeiro você falasse sobre o que você escolheu esse tema, como foi que você se aproximou do tema, e depois você falasse um pouco para a gente como foi o desenho do teu estudo. Sim. Bom, Pará, esse tema surgiu foi uma necessidade, é um tema que está ligado às prioridades de pesquisa da Fundacentro, né? Mas ele surgiu também quando eu fiz, junto com o Ministério Público do Trabalho, lá em Salvador, uma ida a um dos hospitais, o Hospital da Mulher de lá, e nós vimos coisas terríveis acontecendo lá. Mulheres grávidas trabalhando na área de limpeza de material, várias coisas complicadas. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu tô assim, gente, maternidade é algo tão importante, né? E maternidade vai para além da gestação também. Meu trabalho fala sobre isso, né? Envolve o cuidado dos filhos, a criação dos filhos, né? E não é algo só em cima da mulher, né? Mas na pesquisa, como ela é voltada para o setor hospitalar, então ela trata, né, de entender a percepção que as trabalhadoras têm desses riscos a que elas estão expostas. Não só a trabalhadora grávida, porque meu trabalho pega as trabalhadoras em idade fértil. E aí eu fiz um recorte de 18 a 45 anos. Né? Então a mulher pode estar grávida, pode estar amamentando, pode até mesmo não querer ter filhos, né, naquele momento. E quais os riscos a que ela está exposta ali no trabalho que poderia interferir, por exemplo, numa futura gravidez ou que poderia interferir até mesmo na amamentação da criança, né? E foi muito interessante e não ficou só nisso, a gente foi também para a questão dos agravos, né? Que podem afetar tanto o bebê, o concepto, né, ou o feto e a gestante, e que estão relacionados ao trabalho. Eu queria compreender se as trabalhadoras percebiam que poderia haver um nexo, né, uma causalidade aí entre esses agravos e o trabalho delas no dia a dia. E também em relação àqueles agravos que são intensificados ou até mesmo causados pelo trabalho durante a gestação. Depois, nós analisamos também a percepção das trabalhadoras em relação ao que elas compreendem, né,
sobre essa questão do equilíbrio trabalho-família, trabalho-maternidade. O que elas pensam a respeito disso? E aí nós desenvolvemos 2 indicadores, o PRONT e o DEC. Um trata... Tem uma vez que diria a primeira coisa, explode essas siglas, tá. O PRONT é um indicador que trata de situações relacionadas à proteção da maternidade no ambiente de trabalho da pessoa, né? As preocupações que ela tem em relação se há proteção, se não há. Agora, já o DEC diz respeito a situações que tratam das dificuldades, da percepção das dificuldades de equilíbrio entre trabalho e maternidade. E foi muito interessante os resultados desses indicadores, e depois houve uma pergunta mais direta para elas sobre a questão, né, de quando elas pensam em equilíbrio trabalho e maternidade, qual é as 2 primeiras palavras que vêm à mente delas, né? Foi muito interessante também esse dado, e a gente percebeu que, no fritar dos ovos, né, assim, resumidamente, que sim, elas percebem os riscos nos ambientes de trabalho, eles estão presentes, os riscos químicos, físicos, biomecânicos e predisponentes a acidentes, os riscos psicossociais, e que também elas percebem, de certa forma, a relação da exposição a esses riscos com alguns agravos, né, como eu falei, que podem afetar a vida da grávida, do concepto do feto ou até do bebê na fase da amamentação. E também essa questão do equilíbrio entre trabalho e maternidade, muito complicado, muito difícil. E é interessante que o sofrimento mental, né, perpassa, e o sofrimento físico também, os problemas físicos perpassam todas as outras dificuldades que elas têm, né, para essa questão do equilíbrio trabalho-maternidade. Bom, mais ou menos é isso. Eu vou te pedir, assim, a gente está quase na hora. Se você tem algum dos resultados, algum achado, alguma proposta que você gostaria de destacar. Fica à vontade. Olha, assim, mais de 90% das trabalhadoras perceberam os riscos, tá? Grande parte percebeu os agravos, e tanto para a gestante quanto para o feto, e as dificuldades também relacionadas aos indicadores, mas ainda há uma lacuna, sabe? Muitas chegaram a negar o risco também. E a gente entende que pode ser simplesmente uma negação, ou então algo que vem de uma falta de conhecimento a respeito do tema. Então, é importantíssimo uma agenda interna em cada serviço de saúde, né? Seja um programa, uma política interna de proteção da maternidade, que leve em conta essa parte da educação, sabe? Que não é só porque a existência do regramento técnico, jurídico, das leis, das normas, não significa que a coisa está acontecendo. E para acontecer, as trabalhadoras precisam entender disso, elas precisam participar disso. Eu acho que isso é uma grande coisa que a gente precisa tocar daqui para frente numa agenda política, uma agenda científica, como fazer isso, como chegar até essas trabalhadoras, como repassar esses conhecimentos. Né? Então, tanto o alto como a alta como a baixa percepção indicam, né, essas coisas. Né? Há trabalhadoras que estão expostas a riscos sem ter noção direito a respeito desses riscos. E isso é grave, porque aumenta a possibilidade de acidentes, de doenças, né? Então, eu acho que isso é um ponto. A outra coisa é lidar com a questão mais no nível macro, né, em termos das convenções, principalmente a 183, que ainda não foi ratificada pelo Brasil, que é a Convenção de Proteção da Maternidade. Não foi.
Também a recomendação 191, que está ligada a essa convenção, né? Até que ponto ela está sendo observada ao se planejar as políticas, os programas, as iniciativas para proteger o trabalho, a maternidade da trabalhadora, né? Também no nível micro, né, para resumir também, eu acho que cada instituição precisa ter, sim, uma política interna de proteção da maternidade e que leve em conta também o retorno dessa mulher ao trabalho após a licença maternidade. Como que tem que se dar esse retorno? Né? Porque a maternidade não é só uma coisa dela, aí entra os outros benefícios. Né? A gente tem a licença paternidade, tudo bem, 5 a 20 dias, dependendo da categoria profissional, mas a gente não tem, por exemplo, no Brasil, a licença parental, que é importantíssimo, que ajuda, faz com que o homem também participe dessa responsabilidade, que é a maternidade. A maternidade não é só uma coisa da mulher. Ela que pare, mas ela não pare para ela só, né? Para o mundo, para a sociedade e assim, seja o cônjuge, o companheiro, a companheira, seja o que for, precisa participar disso tudo. E a gente precisa ter políticas que favoreçam isso internamente. Assim, vendo toda essa agenda que você sugere, eu lembrei de uma expressão do sanitarista Gentile de Mello, velho, falou, Gentile de Mello, vendo uma agenda positiva, ele falou, terminou concluindo assim, melhor só se for verdade. Então, a gente fica torcendo por isso e queria só fazer um pequeno complemento. Quando você citou convenção, recomendação, estamos citando documentos da Organização Internacional do Trabalho. Isso. Então, o posicionamento que o Brasil está devendo aí. Exato. E, inclusive, também as nossas próprias normas regulamentadoras. São poucas que tratam da questão da maternidade, né, das mulheres grávidas ou em idade fértil, né? Tem normas, tem coisas muito assim gerais para todos os trabalhadores, mas tem que ter algumas iniciativas próprias, sabe, para a questão da gestação, para proteção mesmo, né? E a gente precisa rever essas normas com essa nova visão, trazendo isso. Não que elas não sejam boas, mas eu acho que precisam ser melhoradas nesse sentido. Para a gente encerrar, eu queria passar a palavra de olha, tem um recado final, uma última. Além de agradecer aqui a Fundação, a casa, agradecer a todos os participantes do evento de hoje, aqui já aceitaram convites. A lista é imensa, mas está no nosso portal e também aqui na divulgação da casa. Dizer que os interessados têm mais informações, encontram referências, links de acesso, bastante material, tanto lá no portal do Povo Ocidente, como também na divulgação feita aqui dentro da Fundação. Isso. Duas palavras finais. Não, é isso, gente. Vamos discutir o assunto. A gente precisa. Eu sei que o mundo do trabalho está muito complicado. A cada dia a gente vê coisas terríveis acontecendo, mas a gente precisa pensar nessa questão da proteção da maternidade, porque é um direito humano fundamental. A proteção à maternidade é um direito humano fundamental. E junto a isso vem o direito ao trabalho digno também. Não tem como tutelar esse trabalho digno sem proteger a maternidade nos ambientes de trabalho. Então vamos discutir, venha fazer parte conosco desse movimento. A partir desse evento, agora a gente vai tentar criar essa agenda positiva, né, com vários setores, com a academia, com serviços de saúde, com o Ministério Público do Trabalho. Com quem quiser participar, fica aí o convite. É só nos procurar aqui na Fundacentro, que vocês vão chegar até a mim. Ajuda também com a saúde do trabalhador do SUS. Do SUS. Olha, só um dadozinho que eu não falei, mas 85%, aliás, 75% da força de trabalho, né, na saúde no Brasil é de mulheres. São de mulheres, né? E dessas, do geral, em torno de 85%, mais de 80%, não me lembro exatamente o número,
está dentro do SUS, da força de trabalho, né? Então, assim, a gente vai ter aqui pessoas do SUS, né, para debater com a gente durante o evento. Então, é isso, participe, vamos conversar a respeito do tema. Soraya, muito obrigado, muito bom tê-la aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Pará, você é amigão e parceiro. Muito obrigada ao Fórum AT.